Armários com portas de correr são essenciais em projetos de closets e dormitórios, trazendo facilidade no seu uso no dia a dia e economizando espaço de circulação. No CortCloud, você pode projetar armários com portas de correr suspensas, apoiadas e aplicar inúmeras combinações de módulos internos. Eu sou Miller Basso, formado em designer de interiores e desenvolvedor de bibliotecas no CortCloud, e quero te ensinar a projetar armários com portas de correr com assertividade no CortCloud, onde todas as peças já vão na medida e posicionadas corretamente para agilizar a sua instalação e montagem. No curso, vamos entender as diferenças entre cada sistema de correr, os cuidados e detalhes que devemos tomar para chegar num projeto 100% funcional. Então, eu te convido a conhecer juntos as possibilidades que esses módulos nos oferecem. Vamos começar entendendo como as portas de correr apoiadas funcionam, com a estrutura de armário de 2 vãos. Para isso, vou acessar cortcloud.com.br, colocar o meu usuário e senha e entrar. Vou iniciar um novo serviço, selecionar a modalidade de módulos, defino o nome do cliente e aqui vocês vão perceber que de início a gente terá todas as estruturas de armários. Vou filtrar aqui só para ficar mais claro por correr. E aqui vai me exibir todas as estruturas que me permite, de alguma maneira, inserir um sistema de porta de correr dentro dela. E para a nossa primeira aula, vamos usar aqui a estrutura de armário correr com 2 vãos. E aqui perceba entre parênteses, portas apoiadas. Isso vai diferenciar o sistema de correr que a gente vai utilizar na estrutura, que consequentemente vai impactar na construção dela, tá? Então, dando um clique aqui, eu vou ter acesso à nossa estrutura de armário, bem simples, ele vai vir pré-definido com a divisão do maleiro, os tamponamentos habilitados de todos os lados, acima e abaixo, e perceba também que o tamponamento é como se ele fosse ficar aparente, ok? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é definir o ambiente, no caso vai ser dormitório. Para a gente já iniciar aqui e trabalhar nas configurações do módulo baseando e fazendo ele recalcular com as espessuras corretas, já vou definir aqui o material também. No caso, a espessura do corpo, eu vou utilizar um MDF branco de 18 para a parte interna. E a fita, vou utilizar a fita branca também 0,4 de 22 milímetros. Ok? Definir o material da estrutura, da caixa, o corpo e também, consequentemente, as prateleiras internas que vão ser usadas. No fundo, só para ficar mais claro para vocês como que vai ser a construção, eu vou aplicar um material de outra tonalidade para ficar mais visível a interna do armário. Vou usar aqui, por exemplo, o Tokai de 6 milímetros. Ok? E o tamponamento também vou usar o Tokai de 18. E a fita Tokai de 22. Perfeito. Aqui a gente já tem a estrutura com os materiais aplicados e ela veio carregada com as definições padrões. Um ponto bem importante é a gente entender como configurar, principalmente no caso das portas de correr, o recuo da caixa em relação ao tamponamento, e aqui eu já tenho que frisar para vocês. A medida que a gente informa aqui na profundidade da estrutura equivale à profundidade total, pegando da parte de trás até a parte da frente do tamponamento, ou seja, 650. Essa lateral de tamponamento, se eu manter ela inteira, ela vai ter 650 milímetros de profundidade, ok? Mas suponhamos que eu não queira que tenha essa lateral ocupe toda a profundidade do armário. Como que a gente vai fazer esse tipo de ajuste? Basta eu vir aqui em preferências, na parte de tamponamento, em avançadas, e aqui teremos algumas opções. Eu posso remover o tamponamento, posso falar que eu não quero essa vista superior e posso dizer quais são as construções de cada lado, se ele vai ser aparente, no caso ele vai preencher a profundidade total do nosso módulo, ou se ele vai ser na parede. Consequentemente, sendo na parede, ele vai reduzir para que tenha uma profundidade específica aqui, que a gente possa configurar ela
para fazer apenas o recobrimento do recuo que a gente vai aplicar da caixa em relação à lateral de tamponamento. Vou fazer a aplicação do lado aqui esquerdo do nosso módulo também na parede, assim eu vou ter o sarrafo recobrindo somente o que é necessário para a construção ali com o recuo da estrutura. Um outro ponto muito importante é configurar corretamente o quanto essa estrutura tem que recuar em relação ao tamponamento. Por padrão, ele vem com um valor de 80 milímetros. E esse valor de 80 milímetros é mais do que suficiente para a gente usar o sistema de correia apoiado comum que está disponível no mercado hoje em dia, com aquele trilho inferior apoiado sobre a parte inferior e o trilho superior parafusado aqui nessa vista superior também. Então, 80 milímetros é o valor, digamos, essencial. Claro, eu posso aumentar isso. Diminuir para menos de 80, alguns sistemas de correia vai ser compatível com essas configurações, mas o que a gente vai utilizar da biblioteca, o sistema padrão da biblioteca, recomendo vocês usarem o valor de recuo de 80 milímetros. Seja quando a estrutura tem um tamponamento, seja quando a estrutura não tem um tamponamento. Esse recuo recomendado é 80 milímetros, ok? Então perceba, a gente já tem a estrutura aqui pré-configurada com o que julgo sendo necessário para a aplicação que a gente vai fazer do nosso ambiente. Outra coisa que eu vou fazer aqui é compor um pouco essa parte interna. E para fazer isso, como creio que você já deve estar familiarizado, basta a gente vir na aba de vãos, e aqui a gente vai ter todo o mapeamento de vão. Nesse caso, como eu tenho apenas um maleiro dividindo essa estrutura, eu vou ter o vão superior 1, inferior 1, superior 2, inferior 2. Nesse caso, no vão inferior 1, eu vou colocar aqui um submódulo que é o conjunto de prateleiras. E perceba, ele já vai inserir essas prateleiras aqui para mim. E dentro desse submódulo, perceba que eu estou com um vão inferior 1 selecionado. Ele me habilita alguns ajustes a serem feitos dentro dessa opção. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é diminuir esse recuo da prateleira. Perceba, elas estão com 70 milímetros aqui de recuo. Nesse caso, eu vou colocar 5 milímetros apenas, para que tenha uma pequena diferenciação em relação à parte do maleiro. E, especificamente nessa coluna, eu vou aumentar a quantidade de prateleiras para 4 prateleiras. Assim, eu vou ter essa divisão. Também vou alterar o dispositivo de montagem dessa prateleira, onde ele está com o valor padrão da biblioteca, perceba aqui a cantoneirinha 2 furos. Eu vou mudar isso daqui para usar o VB de 1 furo. Ok? Então ele vai causar uma usinagem na prateleira e uma usinagem de fixação aqui na divisória. Ajustei o submódulo que eu quero usar no vão inferior 1. Vou selecionar o vão inferior 2. Também vou pegar o mesmo submódulo, conjunto de prateleiras aqui. Nessa coluna 2, eu vou manter 2 prateleiras apenas. Vou sair do raio-x e esse vai ser o resultado final da nossa configuração. Perceba que eu alterei o dispositivo de montagem da prateleira no submódulo. Eu vou aplicar o mesmo dispositivo de montagem na estrutura. Então vou vir aqui na parte inicial, ó. Perceba que eu não estou com nenhum vão selecionado. Vou vir na parte de preferências, avançadas, dispositivos de montagem, dispositivo prateleira e também vou aplicar o VB de 1 furo. Consequentemente, na própria estrutura também vai receber esse dispositivo de montagem agora. Ok? Perceba que o maleiro ele faz parte da estrutura e ele é o que nos permite fazer essa subdivisão em vão superior e inferior. Então, caso a gente tivesse habilitado dentro da estrutura a prateleira inferior aqui também na divisão, na aba de básicas, a gente teria uma outra divisão onde eu teria o inferior, teria o vão do meio e o vão superior. Não é o caso, não é o que eu preciso para esse módulo, mas para que vocês tenham ciência, é possível a gente criar outras divisões baseando como prateleiras estruturais. O maleiro é uma dessas prateleiras estruturais e eu tenho a prateleira inferior, que também seria uma outra prateleira estrutural que me permitiria ter um vão inferior, um vão do meio e um vão superior e, consequentemente, aplicar submódulos específicos para cada vão desse. Ok?
Partindo aqui para a gente concluir a configuração dessa estrutura de armário, o que nos falta é aplicar as frentes. E de maneira muito simples, as estruturas de armário com portas de correr, ele vai ter apenas uma aplicação geral. Vou clicar aqui nesse total, clicando aqui nessa definir submódulo para a frente total 1, eu vou ter algumas opções. E nesse caso, como eu estou usando uma estrutura de armário com duas colunas, eu vou usar aqui duas portas de correr. Clicando nela, ela já vai ser inserida aqui dentro do sistema. Vou até dar um raio-x, ó. Perceba que o nosso sistema de correr, ele se adapta perfeitamente aqui, respeitando aquele recuo que a gente definiu de 80 milímetros. Tanto se eu vim aqui na parte de básicas e editar esse recuo, por exemplo, para 70 milímetros, eu consigo ver que ele ainda não causa nenhum tipo de colisão. Eu poderia usar aqui 70 milímetros sem nenhum problema. Eventualmente, eu reduzindo ainda mais, por exemplo, para 50 milímetros, perceba que eu já vou ter uma colisão desse sistema de correr com a construção da caixa. E isso me possibilita de avançar com a configuração do módulo até eu resolver isso, novamente voltando para 70 ou 80 milímetros aqui. Vou manter o valor padrão de 80 milímetros, que me permite ter uma folga bem interessante aqui no transpasse de uma porta e também com a divisória. Voltando para a porta, algumas configurações que a gente pode fazer dentro dela. Vindo aqui em básica, eu consigo dizer qual que é o sentido do veio dessa porta. Caso eu esteja utilizando material amadeirado, eu consigo fazer a alteração, mas fique atento a isso porque, como a gente está usando uma estrutura alta, se eu alterar o sentido do veio dessa porta, pode inviabilizar a produção da porta, porque ela vai ultrapassar, por exemplo, a largura da chapa. Se essa porta for maior que 1,80 e o sentido do veio for na horizontal, essa porta ela não vai ser produzida porque ultrapassa as dimensões da chapa. E nas portas especificamente eu consigo ajustar o desconto que eu quero em relação ao vão da porta. Isso vai variar muito e é bem particular de cada sistema de correr. Por exemplo, existem alguns sistemas da Rometal, que é o que a gente tomou como referência para construir a biblioteca, que precisa de um recuo de 30 milímetros, outros de 32 e outros de 36. O valor padrão da biblioteca é 32 milímetros, que é o mais comum dentro do mercado. Mas caso você vá usar um kit específico que você já tem aí na sua oficina ou que você já tenha adquirido e não quer comprar outro, fique atento ao quanto esse kit precisa de desconto para você configurar aqui dentro da biblioteca para que seja gerado a porta com a altura correta para você, ok? Então, dentre das preferências de portas de correr apoiada, a gente consegue variar esse desconto de 30 até 36 milímetros, sendo o valor padrão da biblioteca 32 milímetros, ok? Outro ponto importante a ser configurado, se eu quero perfil dos dois lados da porta ou apenas de um lado, e o quanto essa porta vai sobrepor uma com a outra. Por exemplo, eu tenho a porta frontal aqui, deixa eu sair do raio-x, que ela está fazendo um recobrimento, um transpasse com a porta de trás. No transpasse a gente consegue configurar o quanto a porta da frente vai avançar sobre a porta que está na parte de trás. Então o valor padrão desse transpasse é 20, mas livremente a gente pode eventualmente zerar esse valor, que ele vai ajustar a construção, mas não é o recomendado, como também posso aumentar esse transpasse. Por exemplo, eu estou usando um perfil de 35, eu quero recobrir totalmente esse perfil, eu posso digitar aqui o valor de 35, que ele vai fazer esse recobrimento, esse transpasse da porta frontal com a traseira de 35 milímetros. E isso automaticamente faz o sistema recalcular as dimensões de cada uma dessas portas. E para a gente concluir, vou aplicar aqui o mesmo material que eu estou utilizando no tamponamento. E pronto, teremos aqui a nossa primeira estrutura de armário com portas de correr configurada, pronta para me salvar e gerar uma lista de peça dela dentro do CortCloud. É importante mencionar que todas as alterações que eu fiz no computador já fica também salva no aplicativo do CortCloud pelo celular. Dessa forma, eu posso, além de revisar o projeto, continuar editando as medidas, preferências de materiais do módulo, mesmo sem ter o computador por perto. Vamos na próxima aula analisar a estrutura de 3 e 4 vãos, que são mais complexas que essa. Muito bem.
Na aula anterior, a gente fez uma introdução nessa questão de portas de correr. Nesta aula, a gente vai fazer uma avaliação um pouco mais detalhada referente à estrutura de 3 e 4 vãos. Vamos iniciar aqui selecionando a estrutura de armário com portas de correr com 3 vãos. Novamente, recapitulando, é o sistema de portas de correr apoiada. Perceba que o sistema ele já herdou as definições que a gente colocou na configuração que a gente fez no armário anterior, inclusive a construção das laterais de tamponamento, o material, os dispositivos de montagem, enfim, toda a parte estrutural ele herdou do módulo anterior. E aqui a gente vai iniciar umas configurações colocando alguns submódulos e posteriormente analisando melhor como que fica essa configuração. E para isso, diferentemente do que a gente fez no primeiro vão, eu vou habilitar as divisões inferiores dessa estrutura. Então vou vir aqui na parte de preferências básicas, dividir vão inferior. Sim, ele vai criar uma repartição nessa primeira estrutura e perceba aqui na parte de vãos, ele já vai criar um inferior, um meio 1 e o superior 1. Vou fazer a mesma coisa aqui para as demais colunas. Vou dividir o inferior 2 e o inferior 3. Habilitando essas prateleiras estruturais inferiores, eu também posso editar a altura, o vão que vai ter entre a base e a parte inferior de cada uma dessas prateleiras. Por exemplo, altura vão inferior 2. Se eu definir 900 mm aqui, ele vai deslocar essa prateleira aqui, no caso 200 mm, além do que já estava com o valor padrão. E aqui eu vou ter um vão inferior de 900 mm. Bem como também posso fazer esse ajuste para os vãos dos maleiros. O valor padrão é 500 mm e o valor padrão do vão inferior é 700 mm. E eu posso fazer esse tipo de edição para personalizar ainda mais o meu armário. Neste caso, eu vou manter aqui o valor padrão como 700. Vou minimizar aqui a parte de preferências e vir na aba de vãos. E agora eu vou ter todo o nosso mapeamento de vão dividido em inferior, meio e superior. Vamos configurar aqui alguns submódulos, iniciando por esse inferior 1. Vou pegar aqui o submódulo de sapateira. Ele vai herdar algumas definições de materiais e vou definir aqui especificamente para a nossa gaveta a chapa branca também, que está sendo usado no corpo, e também a mesma fita. E aqui já entra em um ponto muito importante. A gente está usando uma estrutura de armário de correr para 3 portas. E a gente precisa ficar atento na configuração, principalmente de internas que tenham um movimento de extração, no caso a gaveta, no caso a sapateira, para que o transpasse que a gente coloque entre uma porta e outra, com o movimento da gaveta não haja uma colisão dela. Então, já vou vir aqui na parte de frentes e inserir a nossa frente total aqui com as 3 portas de correr. E vou habilitar aqui o raio-x para a gente analisar. Com o transpasse que eu estou tendo aqui de uma porta com a outra, que o valor que a gente definiu lá no primeiro módulo de 35 mm, ele já herdou para esse módulo, eu consigo visualizar se vai haver uma colisão ou não dessa gaveta com o movimento de abrir com a porta. Ou seja, eu abrindo esta porta de correr, ela vai correr por trás dessa porta frontal aqui. Se esse movimento com a porta toda aberta, vai haver uma colisão ou não. E com o transpasse a gente consegue já ver que essa colisão não vai existir. Indo um pouco mais além, essa colisão não vai existir nessa divisória. Consequentemente, na lateral aqui também não vai haver essa colisão. Então eu posso ganhar um pouco mais de área útil nessa gaveta, removendo essas vistas que estão desse lado. E como que eu vou fazer isso? Muito simples. Vou selecionar novamente aqui o vão inferior, onde a gente inseriu esse conjunto de sapateiras. Vou vir aqui em básicas, lados do sarrafo, ele está com o valor padrão de ambos os lados. Nesse caso, eu vou manter somente a esquerda, que ele vai manter o sarrafo que está aqui na divisória. E, consequentemente, ele vai encostar essa construção, essa gaveta, na lateral do nosso móvel. Muito bem, eu removi o lado do sarrafo, mantendo somente a esquerda. Percebam aqui que a gente tem uma colisão, a peça colidindo com o componente. E o que é essa colisão? Basicamente é a nossa lateral interna do gaveteiro, onde eu vou fixar essas laterais, os trilhos da gaveta, ele está colidindo com a aba do VB.
que ela se sobressai um pouco à face da prateleira. Aqui eu teria algumas opções. Quais seriam essas? Eu posso vir aqui na parte de preferências e alterar o dispositivo de montagem da prateleira. Qual dispositivo que seria adequado para esse cenário, para que não haja colisão e não precise me preocupar com isso em nenhuma outra parte da minha construção? O ideal seria a cavilha, perceba, definindo como cavilha, essa colisão não existirá mais, só que consequentemente ele altera o dispositivo de todas as prateleiras estruturais aqui do meu móvel. Como também eu poderia usar a cavilha com minifix. Perceba que ele também não há essa colisão usando a cavilha com minifix. Ou, em último caso, caso você queira de fato usar o VB, você pode manter o VB e ignorar essa colisão, vindo nesse botão. Só que ignorando essa colisão, ele vai ignorar todas as colisões que vão ocorrer dentro da estrutura. Então pode ser que exista alguma colisão que, por você desabilitar essa validação, vai impactar na sua montagem, você vai ter algum problema além dessa colisão específica que a gente viu, que é do VB com a lateral da gaveta. E uma outra opção um pouco mais extrema seria a gente manter a colisão ativa, só que definir que o dispositivo da prateleira é sem furação. Consequentemente, vai remover todas as furações de todas as prateleiras e você vai precisar fazer a usinagem, a furação, a fixação dessas prateleiras de maneira manual na hora da montagem. Você não vai ter nenhum ponto de referência para fixar essa prateleira na sua estrutura. Então, isso fica a seu critério. Aqui eu exemplifiquei quais seriam as opções que você teria para resolver essa colisão específica da prateleira, do dispositivo de montagem da prateleira com a lateral do nosso gaveteiro, da nossa sapateira nesse caso. Em específico, eu vou manter aqui para a gente a cavilha como dispositivo, que ela vai me dar uma sustentação bem interessante, e nessas outras partes que eu não vou ter uma colisão do dispositivo, eu posso eventualmente vir aqui e colocar manualmente aquelas cantoneiras de 2 furos ou qualquer outro dispositivo, caso eu consiga usinar, por exemplo, um furo de 20 por VB, e assim por diante, fazer alguma fixação com parafuso ou outro dispositivo que você queira utilizar. Perfeito. Continuando aqui a nossa configuração, a gente viu a parte de inserir a porta e ficar atento a esse transpasse e o movimento que as gavetas e a sapateira têm que fazer para abrir e não ter nenhuma colisão com a porta. Vou avançar um pouco mais agora e vindo nesse vão inferior 1. Selecionei ele, perceba que ele vai ficar destacado aqui dentro do ambiente 3D. Vou vir na parte de definir o submódulo para o vão inferior 2 e inserir agora o conjunto de gavetas iguais embutidas. Clicando ali, ele vai inserir, novamente ele vai ser inserido com o valor padrão da nossa biblioteca e vai trazer o sarrafo dos dois lados desse submódulo. E aqui é importante a gente ficar atento. Diferente do que eu fiz nesse submódulo aqui que está à direita na minha estrutura, eu preciso manter nesse submódulo os dois lados, porque aqui eu vou ter o transpasse dos dois lados dessa divisória. Então, mantendo isso, eu já vou prevenir possíveis problemas de colisão dessa gaveta com qualquer uma dessas portas que eu venha movimentar aqui, ok? Outras coisas que eu posso fazer, e perceba aqui um ponto bem interessante, eu vou tentar aproximar ao máximo aqui para vocês. Esse submódulo, ambos os submódulos, no momento que eu inseri ele dentro da estrutura, ele veio com um recuo em relação à frente. Essa frente para o submódulo é a caixa, não a frente total do módulo aqui. Esse recuo eu posso zerar ele também. Basta eu vir aqui em básicas, recuo da interna em relação à frente, novamente recapitulando. Essa frente que é referente à interna é a frente da caixa, não a frente total do módulo. Ele vem com valor padrão de 70. Se eu colocar 0, ele vai aumentar a profundidade desse conjunto da gaveta aqui para mim, ok? E consequentemente, da mesma maneira que eu consegui um pouco de área útil da gaveta aqui ajustando a largura, removendo a lateral, eu consigo obter aqui alguns centímetros de área útil na profundidade da gaveta. Vou fazer esse mesmo ajuste, zerar esse recuo, nesse vão 1, para que fique ambas as gavetas e a sapateira na mesma profundidade. Novamente, selecionando aqui o inferior 2, vou editar a quantidade de gaveta aqui, neste caso, para 4 gavetas.
E por último, para concluir a configuração desses vãos inferiores, selecionando o vão inferior 3, vou colocar novamente o submódulo de sapateira. E vou editar aqui a quantidade de sapateira, em vez de 4, vou colocar 2 sapateiras apenas. Modificando a quantidade aqui para 2 sapateiras, da mesma maneira que a gente editou desse lado aqui direito do móvel, removendo o sarrafo no que estava em contato com a lateral direita, vou fazer a mesma coisa aqui, mantendo somente a direita. E assim, novamente, eu vou acabar tendo uma área útil maior do meu submódulo. E como a gente fez a configuração, ele já herdou também aqui o recuo da interna com valor 0 dos submódulos anteriores que a gente ajustou. Partindo agora para a parte dos vãos no meio, nesse primeiro vão eu vou atribuir apenas um tubo cabideiro. Inseriu ali. No segundo vão, vou colocar um conjunto de colmeias onde as divisórias vão ser repartidas. Eu tenho uma outra opção que seria o conjunto de colmeia com as prateleiras repartidas. Vou ajustar aqui a quantidade de prateleiras aqui para, por exemplo, uma prateleira, e o número de divisórias para 2 divisórias. Então teremos esse resultado, essa construção aqui interna. E novamente aqui no meio 3, também vou atribuir somente um tubo cabideiro. Muito bem, assim temos a nossa estrutura de armário com 3 vãos já configuradas. Se eu clicar nesse botão aqui, ocultar frentes, eu vou conseguir visualizar a interna desse armário da maneira que a gente configurou. Vou reexibir as frentes aqui e vou aplicar o mesmo material que eu estou usando aqui, o Tokai. Agora, pontos que a gente precisa ficar atento nessa construção desse armário. Um ponto muito importante são os fundos. Percebam que aqui, vou até mudar a cor do fundo para um branco, que vai ficar mais visível para a gente a divisão de um fundo com o outro. Percebam, como eu estou utilizando uma estrutura de armário que tem 3 colunas, como normalmente essas estruturas de 3 colunas, ela ultrapassa a largura de uma chapa, que seriam 1800, 1850, para a gente evitar que chegassem em produção peças que ultrapassassem essa dimensão, tanto quanto a largura quanto a altura da chapa, automaticamente todos os fundos vão ser divididos por colunas. Ou seja, aqui eu tenho fundo da coluna 1, fundo da coluna 2, fundo da coluna 3, e a montagem dele na divisória a gente precisa fazer fixando com o parafuso aqui na extremidade, com alguma abinha metálica, furando a divisória, fixando da parte de trás desse fundo na divisória com o parafuso. E também é possível editar como vai ser a construção desse fundo em relação à caixa do nosso armário. Basta eu vir aqui na parte de fundo, em avançados, e ajustar como que eu quero a construção. Além dessa opção que eu comentei de fixação da divisória, tendo que furar com parafuso, colocando com uma abinha metálica, eu teria a opção da divisória iguais às laterais. Isso faria com que a divisória viesse até o final da nossa estrutura e ela teria uma usinagem causada ali no fundo. Então, cada lado do fundo encaixaria um pouco nessa divisória, além de encaixar na lateral base e tampo. Somente as prateleiras e as internas seriam por dentro. E o tipo do fundo também eu posso alterar para várias opções, entre rasgado, rebaixado, laterais rasgadas, laterais rebaixadas. Além dessa construção do fundo, outra coisa que a gente precisa ficar atento nesses módulos, que possivelmente podem ultrapassar a largura de uma chapa, é a emenda de peças. Por exemplo, meu módulo está com valor padrão, que é a largura de 2.700 milímetros. Então, consequentemente, esse tampo, essa vista superior, as peças de rodapé, elas vão ter área útil numa chapa para ser produzida sem que tenha necessidade de gerar emenda nessas peças. Mas, por exemplo, digamos que eu queira esse módulo com 3 metros de largura. Eu definindo 3 metros aqui, 3.000 milímetros, o sistema vai reprocessar tudo que a gente fez, vai readequar toda a parte interna, vai readequar as frentes e vai gerar peças com emenda. Então, automaticamente, ele vai dividir o nosso tampo,
vai dividir a nossa base e, consequentemente, vai dividir o rodapé ao meio. E as vistas de fechamento também, tanto superior quanto inferior, elas vão ser divididas ao meio para que a gente consiga, de fato, no momento que extrair desse ambiente 3D para gerar uma lista de peça, seja gerado peças válidas para a produção e para que na hora da montagem a gente consiga montar sem nenhum problema. Outro ponto interessante é, caso a gente queira trabalhar com várias estruturas de armário em conjunto uma com a outra, eu posso vir aqui na parte da estrutura, identificar, eu vou emendar um outro armário do lado esquerdo desse daqui. Basta eu vir em avançadas, na opção de tamponamento, e dizer que, por exemplo, esse lado esquerdo do meu armário, eu não quero que tenha esse tamponamento, porque eu vou emendar uma outra estrutura do lado dele. Ele remove a lateral de tamponamento. Eu preciso apenas ficar atento à profundidade que eu defini para essa estrutura e definir a mesma profundidade na outra estrutura de armário que eu vou emendar. E assim eu consigo fazer múltiplos armários, um do lado do outro, emendando ali, basicamente, a caixa de um com o outro. Consequentemente, eu removendo essa lateral de tamponamento, a estrutura do rodapé já vai se adaptar, a vista superior já vai se adaptar e toda a parte interna de módulo, conforme a gente ajusta a dimensão, vai se adaptar, porque eles vão gerar colunas com larguras praticamente idênticas. O que vai mudar aqui é a dimensão da porta com o recobrimento que ela vai ter. Muito bem? Vou salvar essa estrutura de armário, agora eu vou abrir a estrutura de armário para 4 portas de correr. Basicamente a parte interna vai ser a mesma. Como eu fiz a divisão dessa estrutura na estrutura anterior, dividindo o vão inferior 1, 2, 3, ele herdou essas preferências da estrutura anterior. Caso eu queira, livremente posso vir aqui e alterar, que não vai impactar nenhuma configuração que eu fiz no outro armário, somente nesse. E, por exemplo, eu posso dizer que para essa estrutura eu não quero nenhuma divisão inferior aqui. Então eu vou remover aqui dizendo que não quero divisões inferiores. Vou aumentar aqui a largura dele para, por exemplo, 4.000 milímetros, visando aqui ter um metro aproximadamente para cada uma dessas colunas. E agora vou, ao contrário do que eu fiz na estrutura de 3 vãos, eu vou reabilitar esse tamponamento e vou desabilitar essa lateral aqui. Novamente eu vou vir aqui na parte de tamponamento e vou simplesmente inverter, dizer que aqui na esquerda ele vai ser na parede, ele já habilitou ali para mim, e na direita ele vai ser sem tamponamento. Feito esse ajuste, perceba, toda a parte de construção do fundo, ele herdou do que a gente fez lá no anterior, ele dividiu as peças, tanto de tampo, quanto base, quanto a construção do rodapé. E aqui, se eu salvar e for gerar uma lista de peça, a gente vai ter uma lista de peça resultante com peças que de fato vão ser possíveis de ser montadas, de ser produzidas. Configuramos aqui a nossa estrutura e por último vou definir aqui as nossas frentes para essa estrutura de 4 portas de correr apoiada. Selecionando aqui, eu já vou aplicar o material nelas. E aqui um ponto também muito importante que a gente precisa entender nessa estrutura de 4 portas de correr é a construção das portas. Como a gente tem 4 portas, diferentemente do que ocorre no de 3 e no de 2, eu vou ter 2 portas frontais, que seriam essas duas aqui, e o contato de uma com a outra é lateral. Então, ou seja, nessas 2 portas frontais eu não vou ter um transpasse de uma com a outra dentro dessa estrutura. E essa porta frontal, saindo do raio-x, eu vou ver que ela vem até essa extremidade. E habilitando o raio-x novamente, eu vou ver que a porta que está correndo por trás, por dentro da estrutura, ela vai transpassar aqui, só que esse transpasse não ocorre nas 2 portas frontais, porque uma porta vai estar em contato com a outra, ou seja, o perfil de ambas as portas frontais vão estar em contato de topo, um com o outro, ok? Isso é muito importante para que a gente não tenha dúvida e configure corretamente esses transpasses também. Feito isso, a nossa configuração da caixa com as frentes está ok. A gente não vai focar na parte interna porque a gente já fez isso na estrutura de 3 vãos. Muito bem, salvei aqui as 2 estruturas que a gente usou nessa aula, a estrutura de 3 e 4 colunas.
Na próxima aula, vamos juntar essas duas estruturas seguindo aquelas eliminações de tamponamento que a gente fez dentro do ambiente. Em alguns casos, podemos chegar numa situação de unir armários de portas de correr para atender uma necessidade específica do cliente. Vamos entender como podemos configurar os módulos nestes casos. Partindo do princípio que a gente tem um ambiente onde eu preciso fazer a construção do armário em L, por exemplo isso, eu posso usar aqui uma estrutura de canto reto, onde ele vai ter um fechamento nessa lateral aqui, e a partir dessa estrutura eu vou unir os armários da maneira que eu preciso. Por exemplo, aqui eu vou unir o de 3 colunas e o de 4 colunas que a gente configurou nas aulas anteriores. Então aqui eu vou usar um armário de portas de giro normal, de canto reto, e a partir dele eu vou unir os outros dois armários que a gente já tem. Para isso, como a gente viu nas aulas anteriores, eu posso interagir com as configurações de tamponamento, eliminando laterais para chegar no resultado que me permita unir sem ter o consumo excessivo de material entre um armário e outro. Para isso, para a gente poder simular isso dentro do Corte Cloud, é muito simples. Tendo os armários já pré-configurados, como a gente já tem aqui uma lista, eu tomei a liberdade de colocar uma estrutura de armário de canto reto, que é a que a gente vai usar para compor essa posição aqui do nosso armário. Eu vou vir aqui basicamente no visualizar o ambiente, clico aqui no nome do ambiente, no caso todos os módulos que a gente colocou ali são do ambiente dormitório, e aqui eu vou ter o nosso ambiente base, nem vou editar as medidas deles, aqui a minha intenção é simular para vocês como seria a união desses armários. Então, primeiro de tudo que eu vou fazer, eu vou vir aqui em projetos e vou habilitar aqui a nossa estrutura de canto reto, que é aquele armário que eu comentei, que eu tomei a liberdade de pôr ele sem a gente configurar muita coisa. Simplesmente coloquei ele, defini o material e coloquei à frente. Vou posicionar ele aqui exatamente no canto da nossa estrutura. Um ponto muito importante, eu vou até clicar aqui para a gente visualizar as modificações que eu fiz, é a gente ter a ciência, nesse caso do canto reto que a gente vai estar usando para compor esse ambiente e emendar os outros armários de porta de correr, é definir esse fechamento com a medida exata que a profundidade do nosso armário de porta de correr vai ter. Para isso, basta eu vir aqui em preferências, avançadas, fechamento, e aqui na largura do fechamento, como eu estou usando lá nas portas de correr uma estrutura com 650 mm de profundidade, também definir esse mesmo valor aqui, 650 mm, e para que tenha um alinhamento perfeito ali da frente com essa vista, eu zerei o valor dela aqui, para o recuo dela em relação à vista para zero. O valor padrão dela é 40 mm, então ela tem esse recuo aqui na estrutura. Então vou definir como zero. Vou salvar aqui, ele automaticamente vai voltar lá para dentro do nosso ambiente. Voltando aqui para o ambiente, a gente posicionou essa estrutura lá no canto, da maneira que eu precisava. E agora eu vou voltar aqui no projeto e vou habilitar primeiro a estrutura de 3 vãos com portas de correr. Clicando aqui no olhinho, ele vai exibir. Nas configurações que a gente fez lá na aula anterior, eu eliminei essa lateral aqui para que eu pudesse encostar o próximo armário do lado dele e dar uma continuidade, um alinhamento das frentes, tá? Então, eu poderia também eliminar livremente essa opção, esse outro fechamento, mas como eu estou usando aqui essa régua na minha lateral de tamponamento, no fechamento aqui do meu armário de canto, eu vou manter ela para que tenha ali um alinhamento perfeito. E agora eu vou rotacionar esse módulo 90 graus, simplesmente clicando nesse botão de rotacionar. E agora movimentar ele a partir desses eixos, no caso no eixo vermelho para encostar na parede e no eixo verde para encostar nesse módulo. Assim, vou ajustar ele aqui. E vamos ter esse alinhamento. Eu tenho um armário de canto reto saindo aqui e o nosso armário de 3 portas de correr alinhando aqui com ele. E para finalizar, vou simplesmente habilitar a nossa estrutura de 4 portas de correr. Ela vai ficar visível aqui dentro do ambiente 3D para nós. Vou clicar nela, rotacionar 90 graus, encostar aqui na parede. Como ele teve a colisão, ela foi para fora da parede ali. Vou trazer novamente, encostar na parede e encostar aqui no armário.
E assim a gente vai ter a emenda perfeita das estruturas, e da mesma maneira que ocorre no caso com as 4 portas de correr, onde ele tem um encontro de topo de uma porta com a outra, como eu estou emendando uma estrutura de 3 portas com uma de 4 portas, nessa porta de trás também vai ter esse mesmo encontro de topo das 2 portas de trás, da estrutura de 3 portas com a estrutura de 4 portas, ou seja, essa porta vai correr para dentro do de 4, essa porta para dentro de 3 e ambas vão encostar de topo quando elas estiverem fechadas. E um ponto muito importante nessa união de uma estrutura de armário com outro, nos kits de correr que a gente compra, de porta de correr apoiado, ele tem um limitador de movimento dessas portas. E na emenda de uma estrutura com a outra é muito importante a gente colocar esse limitador para que, por exemplo, a porta que está posicionada para fazer a abertura e fechamento dentro da estrutura de 3 vãos, ela não ultrapasse, caso a gente abra essa porta da de 4 vãos, eventualmente a gente deixar livre o movimento dessa de 3 vãos para a de 4. Então é muito importante a gente colocar aquele limitador que vem nos kits de porta de correr apoiado no trilho superior dessas portas, para que não haja esse transpasse da porta da estrutura de 3 vãos para a estrutura de 4. Assim a gente evita problemas ali de descarrilhar uma porta da outra e assim por diante. Aqui finalizamos as configurações dos armários com portas de correr apoiadas. Na próxima aula vamos explorar os armários com portas de correr suspensas. Pessoal, sistemas de portas de correr suspensas exigem uma construção específica no armário para que funcione. Eu vou explicar para vocês como ela é feita, mas não se preocupe na hora de mandar produzir o seu serviço, que o CortCloud vai fazer todos os cálculos para você. Olhando para dentro da biblioteca, vocês vão identificar que existem 2 estruturas que nos permitem utilizar os sistemas de portas de correr suspensas. Estrutura de armário correr com 2 vãos, entre parênteses portas de correr suspensas, e o de 3 vãos com portas de correr suspensas. Caso a gente queira fazer um armário maior com mais portas, por exemplo, se a gente quer fazer um armário de porta de correr suspensa com 4 colunas, a gente precisaria unir 2 armários de 2 colunas, e assim sucessivamente. Vamos iniciar aqui acessando a estrutura de armário de porta de correr, 2 colunas, 2 vãos. Muito bem, acessando a estrutura de armários de porta de correr suspensas de 2 colunas, vocês vão perceber que a porta de correr ela já vai ser inserida automaticamente na estrutura, diferente do que ocorre com as portas de correr apoiado. Por quê? Essas portas de correr suspensas exigem uns kits de correr específicos que eles impactam diretamente em como a estrutura deve ser construída. Por exemplo, o quanto essa porta vai avançar sobre a parte do tampo, consequentemente o quanto esse tampo tem que estar rebaixado em relação à altura final, que a gente especificar aqui nos campos de dimensões, e o mesmo em relação à parte inferior. Então, de maneira automática, toda vez que a gente for inserir uma estrutura de armário de porta de correr suspensa, essa estrutura ela já vai conter as portas em sua configuração. A gente não vai precisar vir aqui em abas de frentes para inserir essa frente aqui dentro. Um ponto muito importante a gente levar em consideração é qual sistema de correr eu vou utilizar. Como eu disse, essas estruturas de correr suspensas elas impactam diretamente na construção. E nesse momento, dentro da biblioteca do serviço com módulos, a gente tem 2 opções de sistemas de correr, que são especificamente o modelo Dominus e o modelo SS200 da Rometal. E percebam que em nenhuma outra definição vocês vão encontrar uma marca especificada. Isso vai impactar diretamente em como a estrutura vai ser construída. E a passar do tempo, consequentemente, a gente vai acabar adicionando outras marcas, outros sistemas, e vocês vão localizar essas opções aqui dentro. E caso você não vá usar nenhuma dessas opções, é muito importante que não é possível remover essas portas da construção. Consequentemente, você vai ter que remover essas portas no momento que você gerar a lista de peças dentro do CortCloud. Ok? Dito isso, configurações que a gente tem que ficar atento para usar essas opções que a gente tem, o SS200 e o Dominus. Uma delas, e as mais importantes praticamente, são as opções aqui dentro da opção avançada de rodapé, que é a altura do rodateto, que seria essa peça aqui de trás, e a altura do rodapé, ok?
De medida de segurança, a gente já eliminou nessas construções o recuo do rodapé dianteiro, porque isso impacta diretamente na posição do trilho inferior. Então, para que não tenha problema, esse recuo do trilho do rodapé, ele já é automático de acordo com o modelo que a gente selecionar, se é o Dominus ou o SS200 e, consequentemente, para as demais marcas que a gente vinha implementar dentro desse módulo, ok? Então, ponto importante, a altura do rodapé ela é variável, mas existe uma altura mínima. E como que a gente consegue identificar qual que é a altura mínima? Por exemplo, eu estou usando aqui o Dominus como valor padrão da minha biblioteca, do meu módulo. Para que a gente identifique qual que é essa altura mínima, basta a gente aproximar aqui na parte inferior do nosso módulo e ir ajustando. Ó. Perceba que ele está aqui numa visualização que me permite ver que o trilho, o sistema de correr, ele está aqui visível na altura do rodapé. À medida que eu for reduzindo isso, por exemplo, 70 milímetros, eu consigo identificar que ele ainda está mais alto que o rodapé. Se eu reduzir mais, por exemplo, um mínimo 50 milímetros, aqui eu já vou ver, colocando nessa visão aqui, onde tem um alinhamento ó, dos sistemas, das laterais, ó, eu consigo identificar que esse sistema de correr ele já estaria colidindo com o piso. Então essa altura de 50 milímetros não seria compatível com o meu rodapé para mim usar essa opção de portas de correr suspensas. Então, o valor padrão é 80 milímetros, creio que seja o essencial, o fundamental, até para a gente ter uma estética interessante desse módulo e também não comprometer a limpeza dessa parte aqui que vai ficar recuada do rodapé. E o mesmo ocorre para a construção do rodateto. A gente precisa levar em consideração essa altura para que não tenha um contato desse sistema de correr com o teto, com o gesso do nosso ambiente. Então, valores aqui, ele também é variável de 50 até 200 milímetros. Uma medida ideal, ao meu ver, seria pelo menos 80, mas 100 milímetros seria o fundamental, para que também tenha um acabamento interessante. E assim a gente teria a construção do armário, da parte estrutural da nossa caixa para usar os sistemas de correr suspenso. A parte de internas não foge o que a gente viu nas aulas anteriores, basta vir aqui na parte de vãos, configurar as divisões que eu quero, selecionar o submódulo e atribuir ali dentro sem nenhum problema. Dessa maneira eu vou salvar aqui essa estrutura e para a gente fazer o que eu comentei, eu quero fazer uma estrutura de armário com 4 portas de correr suspensas, eu vou eliminar essa lateral de tamponamento aqui. No caso a lateral esquerda eu vou dizer que é sem tamponamento, eu vou ter esse resultado, vou salvar e vou colocar aqui uma outra estrutura com 2 portas novamente. Diferente do que eu fiz na anterior, eliminando a lateral esquerda, eu vou vir nas preferências de tamponamento e vou eliminar a lateral direita. E vou habilitar novamente aqui a lateral esquerda para, por exemplo, ficar em contato com a parede, que ele vai criar somente esse sarrafo aqui para nós. E vou salvar. Novamente, vou vir aqui dentro do ambiente dormitório, que a gente já colocou na aula anterior a emenda de algumas estruturas. Para ficar claro, a gente pode, mas esteticamente não fica interessante, unir módulos de sistema de porta de correr apoiado com módulos de sistema de correr suspenso. Nesse exemplo, eu vou usar o mesmo ambiente, mas nessa parede eu vou unir esses 2 módulos que a gente configurou agora. Então, eu vou vir aqui em Projeto, vou habilitar aqui a minha primeira estrutura, que tem a lateral de tamponamento, que seria essa daqui. Vou levar lá na parede, ele vai ficar dessa maneira. E vou agora exibir a segunda estrutura. E também vou levar ali na parede e encostar uma com a outra. Então aqui a gente teria a união de um sistema de correr com o outro. E da mesma maneira que eu comentei, de ficar atento com os limitadores que o kit vai lhe fornecer, aqui também ocorre esse mesmo cenário. A gente precisa ficar atento e instalar corretamente com o limitador correto para que, por exemplo, essa porta aqui, ela não faça um movimento para dentro dessa primeira estrutura, somente para dentro da outra. E a mesma coisa com essa porta frontal aqui, ela não ultrapasse a medida da caixa, ela faça um movimento para essa estrutura de cá. Com isso, encerramos os nossos estudos referente a armários de portas de correr, disponível na biblioteca do Corte Cloud.
Nesse curso, vimos como projetar armários com portas de correr usando o serviço com módulos do Corte Cloud. Começamos entendendo como funcionam os módulos de portas de correr de 2, 3 e 4 colunas. Analisamos o tamponamento, os fundos dos módulos, os sistemas de correr empregado e atentando como o transpasse das portas pode influenciar na configuração interna dos gaveteiros e sapateiras. Ainda nos armários de portas de correr apoiada, simulamos algumas situações de projeto onde o tamponamento pode ser retirado para combinar os módulos com outros também de portas de correr ou com cantos retos. Por fim, entendemos as diferenças nos armários que usam sistemas de portas suspensas, onde as portas são fixas, ou seja, pré-definidas por conta da construção específica para cada tipo de módulo, bem como os diferentes kits de ferragens que podem ser utilizados e aplicados aos módulos. Eu, Miller, espero ter te ajudado com o conteúdo apresentado e te convido para avaliar e deixar o seu comentário no curso. Um grande abraço e até a próxima!